Hoje é dia de livro, trago para vocês o meu 28º lido em 2023, o quarto do mês de julho. A gente conversa sobre Ressurreição, de Machado de Assis. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian, é muito bom ter a sua companhia aqui comigo. E é com muita alegria que eu trago aqui Machado de Assis, que é um dos meus escritores favoritos na vida. Meu primeiro contato com ele foi aos 12 anos, quando eu li Memórias Póstumas, é um livro que era do meu pai, uma edição da década de 70. E estava lá em casa, eu resolvi pegar e aos 12 anos, sem entender muito da vida, sem entender muito da literatura, tive esse contato e fiquei encantada, maravilhada. E aos 19 anos eu concluí então a leitura de todos os romances de Machado de Assis. E agora, que eu já passei dos 21, tô aqui para fazer essa releitura de todos os romances dele. Já se passaram 23 anos, né, nesse intervalo aí dos 19 até os 42, e com certeza a minha visão de toda essa literatura machadiana vai chegar diferente aos meus olhos. Eu vou senti-la de uma maneira diferente. Eu tô curiosa para saber como vai se dar isso. Resolvi fazer a releitura em ordem cronológica. Então a gente começa com Ressurreição, que é o primeiro romance do Machado de Assis, publicado em 1872. Na ocasião, o Machado estava para completar 33 anos, um pouco depois do lançamento deste livro aqui. E aí, esses dias, agora eu relendo, eu estava aqui pensando, gente, ele publicou em 1872, naquele ano ele completava 33, que é a idade de Cristo. E a idade de Cristo nos remete à ressurreição. Será que esse nome tem alguma referência nessa questão de Jesus Cristo? Pode ser viagem da minha cabeça? Óbvio que pode, né? Mas que eu acho bastante coincidência, eu acho. Claro que o nome Ressurreição ele vai estar muito bem inserido aqui na história desse romance, muito bem inserido. Mas eu acho que pode sim, viu? Ter esse viés duplo aí. E eu vou me fazer aqui de uma das características do Félix, que é o nosso personagem principal desse livro, que fantasia uma coisa e pronto, bate o martelo ali e fala que é verdadeiro. Então eu acho que é bem isso. Lembrando que também em 1872 ele lança esse primeiro romance, mas ele já havia lançado Contos Fluminenses, ele já havia escrito poemas, ele já escrevia, né, algumas coisas, peça de teatro, inclusive, que eu já li e não recomendo, é chato de ler, né? Então é assim, ele já escrevia, né? E esse primeiro romance, ele vem com todas essas características do Machado, mas a gente percebe, pelo menos assim, da minha vaga lembrança, de que isso ele vai assim amadurecer cada vez mais nos livros, né? Eu me lembro que Ressurreição foi meio que um dos últimos que eu li dele, assim, mas dá pra eu lembrar disso, assim, que os outros são mais maduros nessas questões comportamentais, nas questões psicológicas dos personagens dele. Quando ele escreveu Ressurreição, ainda o Brasil estava nessa fase de romance romântico, né? A gente ainda vivia essa fase romântica, mas mesmo os romances de Machado de Assis, essa fase romântica dele é mais contida, não é algo impetuoso, não se assemelha com os outros escritores da sua época. Uma literatura machadiana é sempre muito particular, por isso é tão maravilhoso, né? E aqui nesse livro a gente vai conhecer então a história de Lívia e Félix. A Lívia é uma mulher de 24 anos que já é viúva. Ela tem um filho de 5 anos e
bela, belíssima. Além de belíssima, a Lívia, ela é como se fosse mesmo uma rainha, porque ela ganha os olhares, ganha a atenção e a admiração de todos por onde ela passa. Ela é uma mulher muito benquista, muito agradável, muito carismática, muito alegre. Ela irradia alegria e felicidade, ela é contagiante. E o Félix, ele já é o oposto disso. O Félix, ele tá ali por volta dos seus 30 anos, ele é médico, mas ele já nem trabalha mais como médico porque a condição financeira dele é muito confortável. Então ele passa os seus dias ocupado, sempre com atividades culturais, sociais, sabe? Sempre buscando atividades para preencher os seus dias de maneira que ele tenha muito prazer, muita satisfação. Ele é muito apegado ao seu estilo de vida e os romances de Félix duram sempre 6 meses. Quando chega nesse período, ele já rompe a relação e para ele isso é muito tranquilo de ser feito. Ele é uma pessoa muito fria, ele é um homem que não tem mesmo nenhuma pretensão de amar uma mulher. Então para ele terminar um relacionamento é muito fácil e no início do livro a gente vê isso quando ele termina com Cecília e logo depois disso Viana, que é amigo do Félix, o Viana chega no Félix e fala: olha, minha irmã voltou para o Rio de Janeiro, né? Porque na ocasião a Lívia estava morando em Minas Gerais e ela volta com o filho, então ela já tem 2 anos que ela tá viúva, ela volta para o Rio de Janeiro. E o Viana, ele se considera muito amigo de Félix, mas Félix, ele não tem apego nenhum por Viana, na verdade ele não tem apego por ninguém, ele só tem as relações ali naquele meio social, porque ele necessita disso, todo mundo precisa, e naquela época a sociedade, né, ainda exigia um pouco mais disso. Então assim, ele simplesmente não se importa com essa amizade com Viana, não valoriza, inclusive ele sempre se refere ao Viana como se ele fosse um parasita. Vale lembrar também que o livro ele é narrado em terceira pessoa, tá? É um narrador oculto, mas que passa bem as impressões, os pensamentos de cada um desses personagens. E aí quando o Félix conhece, na verdade sim, ele já tinha conhecido, já tinha visto, né, a Lívia em alguns momentos da vida dele, mas quando ele reencontra Lívia, ele até fala que assim, ele não vai chegar perto dela porque uma mulher tão bajulada, daquele jeito, com certeza não vai fazer diferença nenhuma na vida dela ele chegar perto dela ou não. Então ele deixa ela pra lá, mas o destino trata de colocá-los ali próximos, eles começam a conversar e dessa conversa muito agradável eles percebem que tem ali uma afinidade bem legal, vai nascendo uma cumplicidade. Esses encontros para conversar vão se tornando cada vez mais frequentes e Lívia logo se vê muito apaixonada pelo Félix. E o Félix, sendo o oposto dela, fica até intrigado e muito lisonjeado. Ele tem um ego enorme, né? E isso alimenta, né? Saber desses sentimentos de Lívia por ele deixa ele ainda com o ego mais inflado. O Félix, ele não é assim um homem feio, mas também não é um homem bonito, é um homem muito comum, assim, sabe? Mas que se vale ali da sua posição financeira, da sua posição social, né? De muito prestígio, já que é um médico que nem precisa trabalhar. Mas para ele, quando descobre, né, toda essa paixão de Lívia por ele, ele fica muito lisonjeado e fica se sentindo muito importante. Vale considerar que esses romances curtos do Félix, a gente vai entendendo depois, com o tempo, que isso acontece porque, na verdade, ele é muito inseguro, muito. E toda essa insegurança, ela é também aliada ao ciúme, ele é muito ciumento, mas isso vai ser demonstrado com a Lívia, na verdade, né? Ele é melindroso demais, nossa, e assim, é possessivo,
é uma loucura, é um homem que a gente olha e vê que a relação dele com a Lívia é uma relação muito tóxica, né? Antigamente não se via assim essas questões, mas era uma relação muito tóxica. Em alguns momentos aqui do livro, ele pensa, né? Ele mesmo sozinho pensa assim que todo esse ciúme que ele vai alimentando pela Lívia e todas as dúvidas que vão cercando a imaginação dele, ele acha que isso pode ser eliminado se ele e Lívia vivessem isolados. Então ele é esse tipo de homem que acha que para o amor funcionar, ele teria que se isolar da sociedade para não ficar passando coisas ruins na cabeça dele, para ele não ter a desconfiança, porque ele é extremamente desconfiado. Então tudo isso a Lívia vai percebendo, mas ela tá muito apaixonada e ela não quer finalizar esse romance. E o Félix, em alguns momentos, ele vai finalizar. Esse romance vai e volta, e ele é tão covarde que ele faz esses rompimentos através de cartas, sabe? É um homem imaturo, ele é um homem assim, patético mesmo, que é o que dá pra definir o Félix. Mas ainda assim a Lívia quer esse homem, ela acredita que pode, com o amor dela, transformar essas características do Félix. Mas ela demora muito para entender que todas essas características não são uma condição do momento, mas é uma condição da raiz da alma dele. Ele é uma pessoa assim muito insegura, ciumento, melindroso, enfim, louco mesmo, sabe? A gente vai percebendo isso, que se houver um casamento, ela vai sofrer ainda mais na mão desse homem. E aí a gente vai ter um outro homem aqui, que é um homem já casado, que vai ser o Luiz Batista, que vai ser o vilão da história. Ele vai alimentar toda essa insegurança do Félix, porque ele tem interesses. Ele é um homem casado, ele é casado com uma mulher jovem, muito bonita, mas ele deseja muito Lívia e ele quer ver esse romance rompido. Então, na véspera do casamento de Lívia e de Félix, ele faz uma carta ridícula, gente, é uma condição tão ridícula. Eu não vou falar o teor dessa carta aqui para não estragar, né, toda a graça da leitura. Mas ele coloca ali, planta uma dúvida, e para o Félix aquilo é mais do que suficiente para romper a relação, o noivado, faltando o quê? 1 ou 2 dias para o casamento. Lívia adoece com isso, ela fica assim, muito mal, fica adoecida mesmo. E aí depois depois de uns dias, o Félix vai tentar então retomar esse romance, porque é isso que ele sempre faz. Ele termina, ele tem os acessos de loucura dele, de ciúme, de insegurança, de desconfiança, aí ele rompe com ela, aí depois ele tenta retornar e ela sempre aceita, sabe? É uma característica da Lívia que incomoda muito a gente, pelo menos me incomoda, né? Porque ela sempre aceita, ela sempre perdoa esse homem, e é muito, assim, acontece, né, gente? Acontece demais esse tipo de relação. E aí vale lembrar também, eu acho que dos elementos românticos que a gente tem aqui no livro, tem uma personagem que ela se encaixa muito nesse perfil romântico clássico, do estilo romântico que a gente vivia no Brasil nessa época, que é a Raquel. A Raquel, ela vai ser uma personagem importante aqui no livro também, e ela é muito amiga de Lívia, muito amiga de Félix, e ela vai nutrir amor pelo Félix também. É uma personagem que entrega, então, como eu disse, esse perfil clássico de romantismo, né? Mas eu acho interessante que aqui, nesse livro, o Machado, ele entrega pra gente já um olhar muito machadiano da relação do casamento, porque a Lívia se apresenta pra gente já como viúva, mostrando que esses finais de "e foram felizes para sempre" nem sempre existe, né? Porque a Lívia amava o marido. Tem em um momento aqui que o Viana até comenta, o irmão dela, né? Comenta com o Félix de que ela amava muito o marido, mas aí depois, nem tanto assim. Enfim, vai mostrando o desgaste que os relacionamentos naturalmente têm, que já é um elemento muito machadiano, né? De colocar isso, de colocar uma mulher que já perdeu o marido. Então todo o livro traz pra gente fatos mais realísticos
da parte de romances. E Ressurreição é um título que cabe muito ao próprio Félix, né? Quando você chegar no final desse livro, você vai ver que ele vai ressurgir. A gente pode dizer basicamente isso. É um livro muito bom que já traz aí esses elementos, né, tão complexos do Machado de Assis e que vale a leitura, uma leitura muito rápida. Tem 136 páginas. A minha edição é do Martin Claret, tá? Essa edição aqui é de 2005, gente. Eu já tinha lido o livro, mas eu resolvi comprar todos do Machado. Tem todos, assim, cada um de uma edição, de um jeito diferente. Estou pensando em comprar um box. Para ficar bem bonitinho. Eu já tinha lido, mas na minha adolescência, os livros que eu li dele eu pegava na biblioteca, então eu não tinha nenhum. Então depois eu resolvi comprar, por isso essa edição aqui de 2005. Você já leu? Vai ler, me conta aí, deixa aí os seus comentários, suas observações. Eu vou amar bater um papo contigo. Beijo e até a próxima. Tchau!